Algumas dicas importantes. Primeiro, mantenha-se o máximo que puder no roteiro. Às vezes, a pessoa vai falar coisas que podem fazer você mudar de assunto. Às vezes, você começa a divagar os assuntos. E às vezes não é direcionamento do Espírito Santo, é só falta de preparo sua. O Espírito Santo ele vai te direcionar algumas vezes a tratar de questões específicas, mas isso é diferente de você não estar preparado para completar a sua abordagem. Mantenha-se o máximo que você puder na sua proposta. Evite divagações. Segundo, não responda todas as perguntas. Às vezes nós pensamos assim: eu acho que eu não consigo evangelizar, porque vai que uma pessoa faz uma pergunta muito difícil que eu não saberei responder. A questão não é nem se você saberá responder todas as perguntas. A questão é que você não é obrigado a responder todas as perguntas. Jesus não respondeu todas as perguntas. Certa vez perguntaram para ele: com que autoridade fazes isto? Ele não respondeu aquela pergunta. Quando uma pessoa faz uma pergunta que você entende que não é pertinente para a caminhada, coloque com simpatia da seguinte forma: olha, essa pergunta é bem interessante, mas deixa eu prosseguir aqui, deixa eu caminhar um pouquinho mais no meu raciocínio. A pessoa geralmente vai levar numa boa, ela vai entender que você quer completar um pensamento. Às vezes, tem pessoas que fazem perguntas só para contrariar você ou para te colocar alguma pegadinha, algum tipo de ratoeira. Cuidado para não cair nisso. Se a pessoa, por sua vez, estiver perguntando com um desejo sincero de entender mais sobre um assunto, diga para ela: olha, guarda a sua pergunta que ao final eu vou ter prazer em responder. Existem pessoas que perguntam por terem um desejo sincero de saber, estão buscando respostas. Outras pessoas fazem perguntas apenas para tentar te embaraçar. Então, você não é obrigado a responder todas as perguntas. Se saia com elegância, mais ou menos assim: olha, essa pergunta é muito interessante, mas deixa eu completar aqui o meu raciocínio, talvez depois a gente volte a ela. Pode ser? A pessoa vai dizer sim, ok, e continua, prossiga. Terceiro, não conteste questões secundárias. A pessoa está com o crucifixo. Utilize o crucifixo como ilustração da morte de Jesus na cruz. Não entre no assunto se aquilo ali é apenas um amuleto, se Jesus está pendurado na cruz e deveria estar com a cruz vazia, já que ele está vivo. Não entre em pormenores. Aproveite o máximo que você puder das situações. Às vezes a pessoa fala alguma coisa tipo: mas olha, eu já fui numa igreja evangélica e lá o pastor roubava dinheiro de não sei do quê, ou então fulano de tal caiu em pecado, tal. E você entra nessa questão, não, e tal. Não, cara, concorde com o máximo que você puder da pessoa. Realmente, muitas pessoas causam embaraço para o evangelho. Nós temos ouvido notícias, até mesmo de pastores, infelizmente, que cometem esse tipo de pecado, mas cada um dará conta de si mesmo. Vamos progredir? Vamos continuar aqui a conversa? Não debata sobre assuntos que não são a sua proposta de salvação. Por exemplo, pecados específicos. As pessoas vão para o inferno, se vão, dependendo, claro, que se Jesus não a salvar, não por causa de um pecado específico, mas por causa de seu pecado, no singular, sua pecaminosidade, que se expressa em pecados específicos. Um dos pecados é o furto. Não entre na discussão se a pirataria é legítima ou não. Quando você usar esse exemplo, pergunte à pessoa: você tem noção se é certo ou errado? Geralmente ela vai dizer: é errado. Se a pessoa disser: eu já menti, mas minhas mentirinhas foram todas boas, todas as vezes que você mentiu, foi esse tipo de mentira? Ela geralmente vai dizer: não. Não entre na discussão qual o tipo de mentira válida ou não. Às vezes você gasta 3 a 5 minutos com esse tipo de questão e não chega ao seu ponto. Assim também, quando você vai evangelizar uma pessoa que tem o pecado da idolatria, evite falar disso. Observe bem, não estou dizendo que nós não temos que confrontar esse pecado, mas perceba, num tipo de abordagem e conversa de 5 a 10 minutos, você quer completar o seu raciocínio. E existem outros pecados dos quais ela está com a guarda
abaixada, e você vai abordar o pecado que ela está com a guarda levantada, porque ela já se preparou para se defender, é melhor você pular aquele assunto para completar o seu raciocínio, porque o Espírito Santo vai falar ao coração dela. Se ela se arrepender e crer, o Espírito Santo vai convertê-la com relação aos seus pecados específicos.